Questão 148. A licitação tem como um de seus princípios específicos o do julgamento objetivo, que significa... Ótimo, então, o que a questão está cobrando aqui? Ela quer saber especificamente sobre o julgamento objetivo. O que significa o julgamento objetivo? Vamos lá, item A. A vedação de cláusulas ou condições que comprometam a ideia de proposta mais vantajosa à administração. Na leitura sem compromisso, você viu aí que tratamos sobre os princípios no artigo 3º, né? Então vamos fazer aqui a leitura. Ó. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação a instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Então, dividindo por partes aqui o nosso artigo 3º, a gente percebe que na primeira parte ele trata sobre os objetivos da licitação, tá? Qual é a finalidade? Para que a licitação se destina? Então, vou botar aqui F de finalidade, né? Para que ela se destina? Nós temos quantas finalidades? 3 finalidades. E está escrito aqui, ó, destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Pronto, primeira finalidade aqui, eu vou botar o izinho de isonomia. Segunda finalidade, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Então vou botar aqui, ó, proposta mais vantajosa, vou botar um maisinho e V de mais vantajosa, tá? E a terceira finalidade aqui, ó, desenvolvimento, promoção, né, do desenvolvimento nacional sustentável. Pronto. Essas são as 3 finalidades. E agora os princípios. Opa, tá aqui justamente na nossa segunda parte. Aqui, ó. Primeira parte, ó. A licitação destina-se a essas 3 finalidades. E a segunda parte, a licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios. Opa, então vamos ver agora quais são os princípios. Para lembrar, eu gosto de fazer o seguinte mnemônico. Lembra do LIMP lá da Constituição, artigo 37? Pronto, eu pego o LIMP e boto I. Aqui, ó. LIMP com um Izinho no final. LIMP para você, Jó. Jó é um personagem bíblico, né? E aí eu gosto de fazer desse jeito. E esse é o mnemônico que eu uso, tá? Então, LIMP aqui, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, em vez de ser eficiência aqui, é igualdade, tá? Depois, pra é a probidade administrativa, o você é a vinculação ao instrumento convocatório e o Jó é o julgamento objetivo. Entendido? Agora, com a leitura do nosso artigo 3º, dá para fazer a questão? Dá. Vamos voltar aqui, ó, para o item A. A vedação de cláusulas ou condições que comprometam a ideia de proposta mais vantajosa à administração. Isso significa o princípio específico do julgamento objetivo? Não. Está escrito aqui na lei. A licitação destina-se à seleção da proposta mais vantajosa. Essa é uma finalidade da licitação. Depois ela traz aqui como os princípios básicos o julgamento objetivo. Tá? O julgamento objetivo pode ajudar a alcançar uma proposta mais vantajosa para a administração? Claro, claro que pode. Mas o julgamento objetivo significa a seleção da proposta mais vantajosa? Não. Aí forçou a barra. Tá? E outra, com a leitura do artigo 3º, você percebe que uma coisa é a finalidade da licitação, outra coisa é
o princípio da licitação. Perfeito? Então, item A, errado. Item B, julgamento objetivo significa a vedação ao sigilo das propostas de forma a permitir a todos, antes do início da licitação, o conhecimento objetivo das ofertas dos licitantes. Item certo ou errado? Vamos aqui de novo para o nosso artigo 3º. Dentre os princípios nós temos julgamento objetivo, sim, mas também temos o da publicidade. Okay? Então, esse nosso item B está mais voltado para publicidade do que julgamento objetivo. Né? Porque no início aqui ele fala, ó, a vedação ao sigilo das propostas, opa, questão de sigilo, vedação do sigilo, está ligado à publicidade. Ok? Não está ligado ao julgamento objetivo. Então daí já dá para perceber o erro da questão. Mas mesmo assim, vamos ler aqui também o nosso parágrafo 3º do nosso artigo 3º aqui, ó. Parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. O que isso quer dizer? O que o nosso parágrafo 3º quer dizer? O processo licitatório, ó, tem o início e o fim do processo licitatório. Em regra, o processo licitatório é público, ok? É isso que está dizendo o nosso parágrafo 3º. Por quê? Ele diz aqui no início, ó, a licitação não será sigilosa, ou seja, a licitação será pública, ok? Então, o processo licitatório ele é público. Mas temos uma ressalva aqui do finalzinho dizendo que o conteúdo das propostas será sigiloso. Então, ó, o conteúdo das propostas será sigiloso. Quando entregar a proposta, ela vai ser sigilosa, sim. Mas vai ser sigilosa para sempre? Não. Vai ser sigilosa até a respectiva abertura. Então, quando abrir o conteúdo da proposta, o que nós vamos ter? Nós vamos voltar à publicidade normal aqui no processo licitatório. Então, só essa partezinha vai ser sigilosa, ok? Muito bem. Agora, com essa nossa leitura, vamos voltar aqui para o item B. Ó. Já vimos que no início está errado porque o sigilo da proposta tem a ver com o princípio da publicidade. Seguindo aqui, ó, de forma a permitir a todos, antes do início da licitação, o conhecimento objetivo das ofertas dos licitantes? Não. Né? As ofertas dos licitantes vão ser públicas antes mesmo da licitação? Negativo. Está dizendo aqui, ó, antes da licitação a oferta vai ser pública? Não. A oferta, as propostas dos licitantes vão ser sigilosas quando forem entregues e esse conteúdo vai ser sigiloso até o momento da abertura das propostas. Aí sim volta o caráter público do processo licitatório normalmente. Ok? Maravilha, então item B também errado. Item C. Julgamento objetivo significa ser vedada a utilização no julgamento das propostas de elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado. Mesmo a leitura sendo um pouquinho mais chatinha, a gente percebe que há uma lógica maior com o item C, certo? Olha aqui, ó, o que está dizendo? Que no momento do julgamento das propostas, certo? O que vai acontecer? Haverá um julgamento objetivo? Sim, porque o julgamento objetivo veda a utilização do agente público que está julgando a licitação, veda que ele utilize elemento, critério ou fator sigiloso, ou seja, que não é aberto ali para que as pessoas não sabem quais são os critérios, os elementos e o fator de julgamento, ou então ele utilize algum elemento subjetivo que seja do seu gosto pessoal ou de algum favorecimento íntimo ou reservado também, entendido? Então, realmente, o item C traz mais lógica com o significado do princípio do julgamento objetivo, tá? É sim a nossa resposta. Vamos ler aqui por último o item D, ó. Julgamento objetivo significa ser impositivo julgamento célere e oral das propostas, a acarretar a imediata contratação do licitante vencedor. Perceba que o item D está trazendo uma ideia de tempo, ok? Ele quer aqui, ó, um julgamento célere,
para começar, dentre aqui, ó, os princípios específicos da licitação, ou seja, os princípios aqui, ó, específicos do artigo 3º. Temos aqui escrito julgamento célere, temos aqui algum princípio que nos traga uma ideia de tempo? Não. Implicitamente ou utilizando lá o princípio da eficiência, lá da nossa Constituição, nós podemos também ter uma ideia de tempo, mas especificamente aqui no artigo 3º, não. Perfeito? Por isso que o nosso item D está errado, quando ele diz aqui essa ideia de julgamento célere e oral das propostas para acarretar a imediata contratação do licitante vencedor.